título da nossa live é Por que é difícil mudar um comportamento? É difícil porque todo o nosso comportamento está no nosso DNA. Não sei se você conhece a Bíblia, qual é a sua crença, mas todos os livros que você for ler tem muita relação. Você vai lembrar de um versículo, você vai lembrar de algo que está escrito na Bíblia. E uma das coisas que meu esposo dava treinamento era sobre iniquidade. A iniquidade está relacionada, você vai lembrar, em doenças genéticas, hereditárias, né? Comportamentos, o tio bebia, o outro era falido, não sei o quê, e parece que isso se repete na minha vida. Por quê? Porque vem já de comportamentos da nossa base, da nossa origem. E aí eu estudo, eu me planejo, eu tenho um currículo excelente, eu aprendo rápido, mas eu não consigo praticar. Há um bloqueio na minha vida que eu não sei de onde vem e está relacionado na nossa origem. E no nosso DNA, ele está também o nosso comportamento, baseado na epigenética. O que é a epigenética? Você puxou sua mãe, você puxou seu pai, né? Você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe, e aí o que você faz? Você julga, você não quer ser, e aí tudo aquilo que eu rejeito, aquilo vem com mais força para mim. Então é importante eu honrar a minha origem, porque eu sou 50% mamãe, 50% papai. E eu, pessoalmente, Bruna falando, eu era uma pessoa muito reclamona. Eu reclamava dos meus pais, eu reclamava da minha frustração profissional, da minha frustração de vida, eu botava a culpa nos meus pais. A partir do momento que eu identifiquei que eu estava desonrando eles, eu estava desonrando a memória deles, eles são vivos ainda, né? Mas eu estava desonrando em tudo que eu falava e eu era a pessoa que menos prosperava na família. E eu pensava, poxa, meu avô era próspero, eu sou natural de Pelotas porque no Capão do Leão não tem hospital. E no Capão do Leão, eu era conhecida como a neta dos Moreira. Na época antes do meu avô falecer, eu nasci depois que ele faleceu, mas ele tinha um mercado que tinha desde correspondência, tecido, roupas, ferragem e gasolina. Tinha tudo no mercado. Tudo era focado no mercado do meu avô. Então era uma família rica, próspera. E aí eu pensava, poxa, eu tenho um DNA rico, eu tenho um DNA próspero, por que eu não prospero? E aí eu desonrava os meus pais, que não puderam me dar estudo, que incentivaram eu casar cedo, eu casei com 16, né? E aí tudo isso ocupava eles. E aí, a partir do momento em que eu entendi isso, busquei as minhas origens, honrar meu pai e minha mãe, eu passei a prosperar. Porque quando eu rejeito a minha história de vida, a minha trajetória, eu estou rejeitando também a minha vida. É assim, ó. É como ontem mesmo, eu tenho atendido muitas pessoas e geralmente é nessa área profissional, sabe? Eles chegam com um conflito emocional, mas afeta muito a vida profissional deles. É porque a gente não E consegue ser uma dupla pessoa, né? Uma dupla. É muito difícil você conseguir ser uma pessoa lá no seu trabalho e ser uma pessoa em casa, né? Aí tu tem que ter uma dupla personalidade, porque você né? Só que você não é tão com tanta ênfase assim no seu trabalho, você acaba ficando mais comedido. Mas você age do mesmo jeito, você fala as mesmas palavras, né? E aí a gente chega num ponto que ressignificar não é apagar, como tu fizeste, né? Não vai apagar a existência dos teus pais, nada. Você ressignificou. E aí que eu vou te dar a brecha para te falar sobre isso. Quando eu reclamo demais, né? Eu
atraio essa reclamação. Eu estou reclamando, eu estou duplicando aquela coisa ruim, que é diferente de agradecer. Quando eu sou grata à minha vida, à minha existência, a todas as pessoas que passaram por mim, a riqueza, ela está nessa área aqui. Né? É por isso que na Bíblia fala que aquele que muito tem, muito será acrescentado, e aquele que pouco tem, o pouco será retirado. Porém, tem uma palavrinha bem no meio aí que não está, né, escrita, mas que ela é entendida, que é aquele que agradece, né, muito será acrescentado. E aquele que reclama, aquele que não agradece, o pouco que ele tem será retirado. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso, porque esse é o primeiro ponto. E aí é um ponto que a gente deve trabalhar. Como mudar esse comportamento da reclamação. Nada tá bom. Nada tá bom. Olha o que aconteceu com Caim, né? Caim reclamava que nada do que ele ofertava era aceito, parecia que o trabalho dele não rendia, não agradava, e aí ele se frustrava. E olha o que aconteceu, ele matou o irmão e achando, né, que culpando o irmão, achando que a culpa toda da frustração dele, de não ser próspero nas suas áreas da sua vida, era a culpa do irmão, que o irmão era favorecido, né? E não, na verdade estava nele. E aí veio o quê? Ele tentou cortar um mal que não existia e não olhou para si mesmo. E voltando para a Bíblia, tudo tem base bíblica na nossa vida. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só na Santa Ceia, não. É diariamente. Todos os dias eu tenho que voltar os meus olhos para a minha própria vida, onde eu preciso consertar, onde eu estou falhando para mudar o meu comportamento. E não é fácil quando eu faço na minha força, quando eu luto para fazer. O trabalho, o comportamento, ele deve fluir. A minha vida financeira, ela deve fluir de forma natural, como os rios, as águas dos rios fluem da nascente, assim a minha vida precisa fluir de forma, não tem outra explicação, é fluida, né? É o que acontece, tanto que tem a lei da atração, né, pessoal, e tem Deus. Quando a gente agradece, a gente está agradecendo o que Deus nos deu. Até aquilo que ele ainda não deu, eu já agradeço. Quando eu começo a pedir, eu estou mostrando que eu tenho a escassez, que eu realmente não tenho aqui. Né? E a abundância, ela vem dessa fluência aí. A sua riqueza, ela vai vir dessa fluência, né? Porque muito se prega que você tem que trabalhar arduamente para conseguir. Você tem que trabalhar realmente. Porém, quando você entra nesse árduo, você começa a pedir demais, porque você acha que você nunca tem. E aí você não entra naquela abundância de agradecer o que você tem e o que você quer. Se você quer conseguir algo, quer mudar o seu comportamento, nessa parte ali de acusar outra pessoa, né? Que aí é um dos pilares. Tem vários estudos, tem uns 10 pilares aí que são foco. O primeiro deles é: eu sempre culpo a outra pessoa pelo meu insucesso, pelo meu fracasso. Nunca fui eu a responsável da situação. É sempre uma terceira pessoa, né? E a gente faz isso muito com os nossos pais, né? Eu não cheguei onde eu cheguei porque meu pai não tinha dinheiro. Eu não cheguei. Não existe isso. Várias pessoas na história mostram que, né, elas conseguiram lugares altíssimos sem a ajuda de ninguém, né? Então, não é exceção, não é. É a forma como essa pessoa pensa, é a forma como essa pessoa vê o dia a dia. Então, um dos pilares é: não culpe uma outra pessoa, nem seus pais, nem o seu filho ou um amigo, qualquer pessoa, pelo seu insucesso. Porque a vida vai te dar várias oportunidades de voltar ao campo e batalhar. E muitas vezes, porque você caiu em um determinado momento, você simplesmente joga a toalha e diz assim: eu sou pobre porque eu nasci pobre. Sabe? Você pode ter nascido pobre, mas você não precisa morrer pobre, né? O primeiro passo vai começar aqui, né? Como você agradece, como você olha a sua vida. E o comportamento, você não vai mudar o comportamento de um dia para a noite. É um trabalho diário e você tem que querer entender que
Porque muita gente fala assim, eu já fiz isso, isso e isso, e não aconteceu nada. Não é mágico, né? É um trabalho contínuo, é igual emagrecer. Não adianta querer emagrecer uma semana e depois você não vai segurar isso. É melhor emagrecer gradativamente, né? Onde você vai percebendo a transformação e o que essa transformação está trazendo de benéfico para a sua vida, do que você tentar ir atropelando as coisas, porque eu quero muito rápido, né? E aí você não consegue, de fato, consolidar a mudança, porque você estava ali nos primeiros passos e, de repente, você resolveu desistir porque você não viu o resultado que você espera daqui a 20 anos. Verdade. E existem duas pessoas que são prósperas. Aquelas que nasceram ricas, mas... E a outra, agora eu vou entrar num ponto único. E aquelas que honraram pai e mãe desde sempre, né? Não sei se você pode analisar aquele que fez o filme Rock, alguns jogadores muito prósperos que ganham premiações e são pessoas humildes, são pessoas que fizeram em amor e honra a pai e mãe. Eu vou prosperar pelo meu pai e pela minha mãe. E a pessoa que nasce rica, ela já tem um mindset preparado para isso. Vou honrar meu pai e minha mãe. Ela não sofre as consequências da pobreza, né? Claro que fica mais fácil, porque ela já nasce com um mindset preparado para isso. E aqueles que nasceram pobres e prosperaram, é porque eles trabalharam a sua origem, a sua honra ao pai e mãe, que é um segundo pilar aí. Honrar pai e mãe. E como é que eu honro pai e mãe? Quando eu deixo de ser grande, aqui está, deixa eu ver aqui está meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe, e eu estou aqui, aí eu me coloco como grande. Eu viro de costas para minha vida, né? Minha vida está aqui, e aí eu viro de costas para minha vida e quero cuidar da vida do meu pai e da minha mãe. Aí eu culpo eles, eu sou assim por culpa de vocês e tudo mais. Ao invés de virar para a própria vida e cuidar dela, eu viro de costas para minha vida e vou cuidar dos meus pais. É uma quebra de princípio terrível. E tá aí a origem, digamos assim, 90% da origem dos nossos problemas está aqui, na desonra ao pai e à mãe, a querer cuidar da vida do pai e da mãe, querer apontar os erros para o pai e para a mãe, ao invés de se voltar para a sua própria vida. É aquela história, vá cuidar da sua vida, examine-se, pois, o homem a si mesmo, cuide de si. Prospere em honra a teus pais. Aquilo que eles não puderam, eles foram até onde eles puderam ir. Eles deram o que tinham. E isso é suficiente. Então, eu pego o que eles me deram e vou viver a minha vida. Eu vou multiplicar, que foi o que aquele rapaz fez. Eu recebi 10 moedinhas, então eu vou multiplicar. E são essas moedinhas que a gente precisa multiplicar em honra ao pai e mãe. É um dos princípios, assim, fortíssimos que a gente quebra sem ter ciência, porque nós estamos acostumados a nossa geração está acostumada a julgar o pai e mãe. Na geração da minha mãe não podia, era uma desonra. Levava um lambaço assim na orelha e saía rolando assim. E bateu o pé, né? E a nossa geração não é próspera por causa disso. É uma base muito grande, é um princípio muito grande que se quebra e aí nós nos deprimimos. Por que existe tanta gente se deprimindo, não prosperando na sua área financeira, não prosperando nos seus negócios e aí vindo a tirar a própria vida, né? Por quê? Porque a nossa origem está adoecida. Quando uma árvore ela sai da raiz, ela morre. Agora, quando ela se mantém na sua raiz, ela cresce, ela frutifica, ela floresce. Né? É isso mesmo. Então, assim, um outro ponto que a gente é a pessoa não saber dizer não, né? Não saber dizer adeus.
todos nós na vida, todos nós temos um ciclo de vida, de determinada situação, seja de uma formação, seja de um trabalho, seja de um relacionamento, né? Pode ser de amizade, ele tem um ciclo onde, quando eu não me sinto mais feliz, quando eu não compreendo o que está acontecendo, eu preciso dizer adeus, né? E uma da dificuldade é a gente não conseguir dizer adeus para aquele emprego que não faz mais a gente feliz, né? Que a gente não brilha mais. Gente, muito difícil você conseguir sucesso financeiro se aquilo que você faz não te dá prazer, não te dá alegria. Você está ali pelo dinheiro. E quando a gente está só pelo dinheiro, facilmente a gente vai perdendo o controle financeiro, porque a gente vai tentando suprir essa tristeza, né, com gastos, com compras. E aí você começa a entrar naquele desequilíbrio por um único motivo. Você não sabe dizer não para aquilo que não faz mais sentido para você, né? Se você está num trabalho, alguma coisa que você não está feliz, faça um plano de ação, né? Quanto eu preciso, junte um dinheiro e comece a buscar um novo ciclo, porque isso vai adoecer você. E eu sempre falo, né, que você pode ter tudo. Se você não tiver mais saúde mental, acabou o jogo. É muito difícil você lutar sem saúde mental. É quase impossível. Você não consegue mais tomar decisões. Você não tem força, né, para lutar e conseguir um lugar melhor. Então, enquanto você está com saúde mental, você tem todas as ferramentas na sua mão. Basta você querer. E aí a gente vai para um outro ponto, que é, muita gente acha que só o conhecimento é o suficiente. E hoje eu fiz a enquete lá. Se você respondeu que só o conhecimento é o suficiente, você precisa mudar esse comportamento. Porque o conhecimento é apenas uma informação. Se você não colocá-lo em prática, ele não vai fazer nada. Você tem a informação, mas ela não está ali, né? Então, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu quero ter um controle financeiro, eu sei que eu tenho que gastar menos, eu sei que eu tenho que reservar um dinheiro para qualquer imprevisto, mas eu não faço. Isso também é um trabalho para mudar o seu comportamento. Se você não mudar isso, você também não vai conseguir, né, mudar esse comportamento, mudar a sua realidade. E aí a gente tem um ponto que é se preocupar com o que as outras pessoas acham e pensam. Ninguém consegue analisar de fora, né, o que está acontecendo na sua vida. Eles têm um achismo pelas ações, mas o que você está pensando e sentindo, ninguém, porque esse sentimento é seu, essa ação é sua, e você deve entender isso de forma individualizada, né, de forma assim, eu, como pessoa, preciso agir em direção àquilo que me faz bem, e também que não vá prejudicar o outro, né? Porque às vezes tem alguns planos que podem afetar o outro e você sempre tem que avaliar. Mas é uma coisa assim que muita gente me pergunta, como é que eu sei que aquilo que eu quero não vai fazer mal a alguém? Falei, é fácil. É só você se perguntar se você gostaria que fizesse isso com você. Se a resposta for não, você pode ter certeza que o que você vai fazer vai afetar a vida da outra pessoa, porque você não quer receber isso. Então, a clareza está em a gente se fazer algumas perguntas que a gente não quer fazer, porque a gente tem medo da resposta, porque a gente tem medo de agir, de mudar de posicionamento, né? Então, para você começar a mudar o seu comportamento, mudar a sua realidade financeira, você tem que se fazer algumas perguntas. Por que nada me agrada? Porque eu sempre estou reclamando. Porque a minha vida financeira não muda. Não é olhar a vida financeira do outro, porque você não sabe o que o outro está fazendo. É você. A relação aqui é sempre com você. Porque aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Se você começar a se fazer essas perguntas, as respostas virão. Porque elas estão todas com você, né? E aí, algumas não vão te agradar. Mas você vai saber, né? Porque o medo, ele vem disso, né? O medo é a falta de conhecimento, o medo é o não saber a resposta, eu fico com medo. Porque quando eu estudei para aquela prova, eu sei todas as questões,
Eu não tenho medo de fazer a prova, eu não tenho medo de tirar zero, eu não tenho medo das perguntas. Mas quando eu não sei, parece que um terremoto entra em ação na nossa mente e a gente começa a ficar com medo. Por quê? Porque eu não sei a resposta do que vai ser perguntado para mim. Né? Então, você precisa ter essas respostas, as respostas só você tem, não existe o certo ou errado, existe o que faz sentido para você, né? Mudar esse comportamento. Agora, eu queria que a Bruna desse a parte assim, mais técnica, né? Dentro de um cenário da psicanálise. O que vocês indicam como primeiros passos para que a pessoa consiga identificar o comportamento e transformá-lo de forma positiva, né? Isso tudo é importante e se resume em buscar a raiz do problema, a origem do problema. E uma das formas que a gente consegue descobrir é meditando. Meditando como? No momento de silêncio, pode ser deitado ou sentado, fazer a respiração, é prático e é muito bom. Virão coisas na tua memória que te doem, que tu não gostaria de acessar e tem medo de acessar, e provavelmente esteja aí a resposta do porquê você não consegue mudar o seu comportamento. Eu atendi uma pessoa que ela estava procrastinando, ela estava bloqueada, ela não conseguia nem trabalhar, nem estudar e nem cuidar do filho, estava tudo assim, meia boca, sabe? E aí eu atendi ela. Ela não imaginava, ela ressignificava situações com a mãe dela, que muito ela se magoou com a mãe dela e tudo mais. E nós descobrimos que o conflito dela era com o pai. E uma situação que afetou os braços dela. Uma cena lá da vida dela afetou os braços. O que o braço faz? Ele quer abraçar as coisas, ele carrega as coisas. Quando a gente vai organizar a mesa, por exemplo, eu pego para conseguir organizar de fato, eu pego uma coisa, boto aqui, aí eu pego outra. Agora, se eu pegar tudo junto, alguma coisa vai cair. E aí nós ressignificamos aquele momento, e aí, para que ela pudesse parar de abraçar o mundo, ela tinha uma empresa de uma área, tinha um negócio de outra, e tinha formação não sei mais do que, estava estudando outra coisa, e não fazia nada com diligência, com cuidado, com zelo, né? E aí a casa dela estava daquele jeito, ela frustrada, ela querendo abraçar também os cuidados com o filho, não delegava com o esposo, né? Não pedia, ó, vamos conversar. Não, ela delegava, julgava o marido por não cuidar direito do filho, e aquela coisa toda. E aí nós chegamos num ponto importante. Se perguntar uma meditação, fazer respirações, você pode pesquisar a meditação Zazen no YouTube, tem pessoas que ensinam, é muito legal, muito bacana, que é trazer o pensamento para onde você está. O pensamento vai voar, você traz ele de volta. Isso é muito importante. Segundo ponto é se perguntar: isso que eu preciso fazer, eu posso delegar para outra pessoa? Então eu vou delegar para outra pessoa. Se eu não posso delegar, só depende de mim, então eu vou fazer e colocar uma lista de prioridades. Então são três coisas: meditação, listar prioridades. Terceiro, aquilo que eu posso delegar, eu devo delegar. Aquilo que eu não posso delegar, eu vou colocar na minha lista de prioridades. Se é realmente prioridade ou não. E assim você vai conseguindo organizar a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida conjugal, paternidade, maternidade e tudo mais.